Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Redação para fechar nossa semana, hein? Hoje veremos tipos de introdução. É um assunto que muitas vezes a pessoa fica, e como é que eu vou começar esse texto? Qual é a minha estratégia para começar um texto? Algumas vezes vocês até falam, não sei como começar, né? Mas isso aqui não é que está faltando uma palavra para começar, não. Isso aí é questão de vocês se exercitarem, tá bom? O que vamos ver hoje são estratégias para começar o seu texto dissertativo. Essa é a parte 1 desse assunto. Vou dividir em duas partes para ficar legal de estudar e porque também temos tempo para isso, né? Já estamos acabando a unidade e podemos fazer isso. Na página 147 do módulo de vocês. Então vamos lá, né? A introdução, pessoal, onde você determina o tema da dissertação, ou seja, o que você vai falar na sua dissertação. E também o seu ponto de vista, o ponto de vista que você irá abordar, que você irá trabalhar sobre aquele tema. Alguns temas requerem um posicionamento mais forte, algumas vezes quando é um tema polêmico. Outros temas já não exigem que você tenha um posicionamento tão forte, mas você precisa na introdução determinar o que será feito a seguir, mostrar qual é o caminho que o seu texto irá tomar. E para isso, você tem algumas estratégias, algumas formas de fazer a sua introdução de uma forma que venha a valorizar o seu texto, que venha a ter qualidade, que seu texto possa ser bem avaliado. E uma dessas formas é a apresentação de hipótese. Como é que você faz isso? Você deve fazer isso por, na sua introdução, você propor uma hipótese para o tema. Mas toda vez que você propõe uma hipótese para o seu tema, você precisa comprovar que a sua hipótese está correta ao longo do seu texto. No seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2, você precisa comprovar, justificar que aquela hipótese da sua introdução está correta. Por exemplo, digamos que tenhamos um tema relacionado à vacinação e você, na sua introdução, resolve fazer uma introdução por hipótese. E você levanta a hipótese de que a política tem atrapalhado o processo de vacinação da população brasileira. É uma hipótese. É uma hipótese. Como é que você comprova isso? Como é que você vai justificar essa hipótese que você criou? Já que você fez uma afirmação hipotética, certo? Então você, através desse posicionamento, você precisa depois comprovar ao longo do texto. É muito comum, né? Nós fazermos isso. Algumas vezes uma hipótese que a gente levanta, que às vezes parece óbvia e que pode levar o leitor a concordar rapidamente com a gente. Mas algumas vezes nós podemos levantar uma hipótese, um posicionamento que leva alguém a torcer a boca. E para isso nós precisamos de argumentos convincentes para comprovar que a nossa hipótese é a mais correta. Também é possível fazer uma introdução com uso de perguntas. Uma introdução que eu gosto bastante e acho eficiente. Como é que você deve fazer? Já na sua introdução, você pode lançar perguntas, geralmente 2 ou 3 perguntas. Qual o objetivo dessas perguntas? A pergunta prende o leitor em busca da resposta. Uma pergunta bem elaborada, você pode prender o leitor que ele vai querer terminar o seu texto para ter resposta para aquela pergunta. Aí entra o ponto-chave. Toda vez que você lança uma pergunta, você obrigatoriamente precisa respondê-la. Então é interessante que lance 2 ou 3 para que você possa, no seu desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, responder a essas perguntas. Se você deixar de responder alguma pergunta que você colocou na sua introdução, o seu texto se torna incoeso, incoerente, então desvaloriza o seu texto. Então aí você tem uma mão dupla. Se você optar por fazer uma introdução por perguntas, tenha atenção para respondê-la. Caso você não venha responder, você terá sua nota prejudicada, sua avaliação prejudicada. Também temos o tipo de introdução que pode ser feito por levantamento histórico. É quando você conhece o tema e você busca informações sobre o antigamente daquele tema. Por exemplo, na questão da saúde pública, você pode fazer um levantamento histórico e perceber que o SUS sempre teve problemas em administrar um número de pacientes, que não é uma novidade. Então você pode iniciar já na sua introdução apresentando que o caos da saúde pública sempre existiu no Brasil. Mas qual é a diferença com hoje? O que é que tem acontecido? Aí você vai buscar
comparar, fazer uma comparação com o passado e com a situação atual de determinado assunto. Lembre-se que estamos falando disso tudo na introdução, certo? Então você faz isso com cerca de 5 linhas, né? No mais que você possa passar ali nos 6, 7 linhas. Então é algo sucinto, algo curto. Então, por mais que pareça, vou fazer um levantamento histórico, mas não é falar muito não, certo? É um detalhe sobre aquele tema do antigamente em comparação com o atual. Não é para se estender e falar lá dos anos de não sei o que, citar exemplos. Isso aí você faz lá no seu desenvolvimento, tá bom? Então hoje nós estudamos metade desse conteúdo, somente essas 3 formas. Ainda vão ficar faltando as 4 formas de iniciar. E faremos na próxima semana. A atividade para casa na página 150 a 151. A atividade do site, se eu não me engano, pede para que você inicie com pergunta. Então tenha atenção para fazer a atividade correta, tá certo? Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Até a próxima.